agora eu vou passar a palavra para Samara, que vai coordenar, então, os trabalhos de agora em relação às inscrições. Nós pensamos em organizar blocos de 5 questões e que vocês viessem até aqui falar com o microfone, está sendo gravado, e acho que fica melhor entendido para quem está no fundo. Isso, sendo transmitido ao vivo pelo site da ProBook, então a gente sugere que venham aqui na frente e façam as questões. São blocos de 5 questões, fechamos o bloco, os nossos convidados respondem e aí retomamos para um novo bloco de 5 questões. E assim a gente vai seguindo até o horário indicado para acabar o nosso debate de hoje. Então a mesa está aberta para vocês virem até aqui e falar, colocar contribuições, trazer questões para os convidados, dar as suas contribuições. A mesa está aberta. Boa noite, meu nome é Isadora, eu sou estudante de Direito aqui da PUC. Eu queria fazer uma pergunta mesmo bem rápida, porque eu acho que uma coisa que agora eu não lembro quem falou, mas acho que uma coisa interessante é que a própria Rosa Luxemburgo ela vai colocar em vários textos dela, é que se você parte no debate, se você passa a debater a organização política, seja ela qual ela for, tanto... Enfim, a organização política, né, de uma forma genérica, né, de uma forma sem entender e sem se aprofundar, né, não só as diferentes concepções de organização, mas como as próprias, o próprio momento histórico em que essas organizações, que essas organizações políticas tinham que responder. Né? Então ela vai colocar que você já parte... Né, o início do debate já começa errado, né, porque para você debater organização política, para você debater, né, enfim, qualquer tipo de organização política, você precisa necessariamente entender quais são as tarefas históricas, né, enfim, qual que era o momento histórico que se vivia, né, porque a organização política ela fundamentalmente vai responder ao momento histórico, e mais do que isso ela vai, enfim, elas são diferentes entre si, né? As próprias concepções de organização que já existiram na história da luta de classes. Então a pergunta ela vai muito no sentido de que hoje eu acho que a gente está muito acostumado, e eu acho que a fazer esse debate muito de uma forma muito genérica, né? Então, um partido, quer dizer, o partido ele reproduz, a coisa que a gente mais ouve assim, né? Acho que até na academia, então, o partido ele reproduz relações de poder, ou ele vai reproduzir relações, né, enfim, ele vai reproduzir contradições da sociedade em que a gente vive. Né? Primeiro, então, indo para as perguntas agora. A primeira pergunta eu queria que se comentasse, porque eu acho que fica mais fácil de entender, né, como é equivocado esse debate, a raiz mesmo, né, da onde que vem um debate que está bastante presente hoje, né, enfim, na juventude, né, nos movimentos, enfim, esse debate mais genérico acerca das organizações políticas, qual que é a raiz dele, histórica, e o segundo, ai meu Deus, me fugiu a pergunta, mas tudo bem, isso já é suficiente, né? Mais alguém? Oi, boa noite a todos e todas. Meu nome é Weber, eu sou aluno ouvinte aqui do curso do NEAM. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Lívia e o Harvard. Eu queria que eles explorassem mais para a gente aqui a respeito da ontonegatividade da politicidade. E também a respeito da metapolítica, né? Porque quando a gente discute um pouco essa questão de paralela política, dizem que chegaram os desarticuladores, os desmobilizadores. Então eu queria que vocês comentassem um pouco mais a respeito da questão da metapolítica para nós. Outra pessoa? Outra questão? Contribuição? Oi, eu sou aluna da PUC, vim aqui mais para participar do debate.
E a minha pergunta, na verdade, acho que vai para a professora, desculpa, Lívia Cotrim, né? Que acho que no começo da sua explanação você havia dito que havia uma necessidade de superar a questão da divisão social do trabalho. E uma questão que eu queria colocar, na verdade, é que, na minha avaliação, eu acho que isso fica um tanto quanto, acho que, incompleto, eu diria. Porque a divisão social do trabalho, ela trouxe, né, a coletivização da produção. Né? Então, o que nós temos hoje, e fruto do capitalismo, acho que isso contribuiu de forma vital para o seu desenvolvimento, é que a produção hoje ela é coletiva. No entanto, você tem uma apropriação do que é produzido de forma particular, de forma individual, privada. Né? Então, nesse sentido, acredito eu que a superação, na verdade, tem que ser nesse sentido. Superar essa distinção entre uma produção coletiva e uma apropriação privada. Né? E daí a necessidade de você organizar aquele que se produz, a classe proletária, de tal forma que ele transforme esse meio de produção. Porque apenas ele tendo o poder na mão, o Estado na mão, é que ele vai conseguir fazer isso. E não tendo um Estado burguês, que é um administrador, na verdade, da burguesia, que faz com que permaneça dessa forma, né? Permaneça com a expropriação particular. E outra coisa que eu queria falar, na verdade, não é mais uma pergunta, mas só uma colocação em relação à fala do Antônio Rado, é que ele falou bastante em relação à emancipação do trabalhador, a emancipação da classe proletária. E a minha colocação é no sentido de que a emancipação ou a libertação da classe proletária ela não vai se dar de forma individual. A emancipação ela vai se dar de forma coletiva. A libertação individual de todo trabalhador, de todo oprimido, ela vai se dar quando a classe proletária se organizar em torno de um programa revolucionário, em torno de um partido que expressa esse programa revolucionário e concretamente, então, consiga libertar a classe proletária. Aí sim, individualmente, seremos libertos, seremos, sim, emancipados. Boa noite, sou ex-aluno da PUC, fui aluno do RAGO no COGEAI, e a minha pergunta é exatamente sobre o Partido Revolucionário, né? Qual a relação que esse Partido Revolucionário deve ter com a classe trabalhadora, né? Onde ele deve estar? Nela, próximo dela, atuando ali, ou distante, ou pelo menos, mesmo que não queira, que não seja premeditado, né? Porque a gente tem visto muitos partidos que se dizem revolucionários, trabalhadores, que estão totalmente desvinculados da classe trabalhadora. Não sente, não percebe, não vivencia o dia a dia. Então, valoriza o partido político, tá? Não é uma questão de não dar valor ao partido político, mas ele tem que ter um vínculo bastante próximo com as necessidades da luta da classe trabalhadora. Boa noite, sou o Guilherme, estudante de Ciências Sociais, professor de Escola Pública e militante do Grupo Juventude Azul. Eu queria colocar o seguinte, que assim, durante 30 anos, desde a restauração burguesa, a burguesia sempre colocou pra gente que não era mais necessário se organizar, que a luta de classes acabou, que a sociedade é dividida em classes. Só existe sociedade burguesa, não existe mais proletariado. Muitos autores compraram essa ideia. E a questão é o seguinte, depois da crise econômica, depois da Primavera Árabe, o que isso se demonstrou? Demonstrou que essas teorias caíram no chão, demonstraram que isso é uma falácia. E aí a gente coloca na seguinte perspectiva, que assim, a gente serve de analisar pelo menos a particularidade que se deu na Líbia, aonde você tinha um movimento espontâneo no início, porém, o imperialismo, sabendo do lugar estratégico, que é o Oriente Médio, intervir com a OTAN e os rebeldes da CNT, mostra
que mostra de como mostra a necessidade de se construir uma organização revolucionária que tem uma estratégia para poder vencer, que tem uma estratégia que leva os interesses da classe operária até o final. Ou seja, desde esse processo, desde o crescimento do partido neonazista na Grécia, que me lembra particularmente muito o escrito do Trotsky, Revolução contra a Revolução na Alemanha, que fala, principalmente ele também coloca a importância da construção de partido revolucionário, mostra a necessidade dessa construção dessa organização. Eu queria superar algumas estratégias, como o autonomismo, que predomina muito na juventude, que é um resquício desse processo de restauração burguesa, que se expressa no início na Espanha, onde que não se permitia a entrada de sindicatos dentro da ocupação da praça, e outras estratégias. Eu queria que os debatedores comentassem isso. Encerrado o primeiro bloco, e cada convidado terá 10 minutos para responder. Vamos começar com a professora. Bem, a pergunta que me pareceu mais concreta, mais clara que me pergunta, foi a de que relação existe entre o partido e a classe operária. Essa é uma pergunta objetiva, né, bem precisa. Eu vou me ater a respondê-la. Né? A primeira questão é entender que a classe operária, por ser a classe genuinamente nascida no capitalismo e antagônica à classe burguesa exploradora, ela instintivamente luta contra o capitalismo. Quando se vê, instinto é ação inconsciente do proletariado. Veja que eu usei o termo força motriz. Esta força motriz instintiva, inconsciente e que protagoniza a luta de classes tem que se transformar em força consciente. Quer dizer, os instintos revolucionários têm que se transformar em consciência revolucionária. A consciência revolucionária só vem pelo partido. Embora os instintos sejam o embrião de uma consciência, embrião, mas que não se desenvolve por si próprio. Não se desenvolve porque luta contra o padrão, não se desenvolve porque faz greve, não se desenvolve porque enfrenta a polícia. Porque o partido, ele expressa a ciência socialista. Mas ele falava, o partido tem que ser de quadros, de militantes centralizados, revolucionários profissionais, que hoje foi deformado. Tem muitos partidos aí que dizem que militante profissional é aquele que tem a sua direção, que ganha dinheiro, que ganha para militar. É rentada. Não. Militante profissional, no sentido linguístico, é aquele que dedica a sua vida, seu trabalho, sua energia para organizar a classe operária. Isto é o profissional, no sentido linguístico. Tanto é que ele admitia que quando se acusava, seus adversários acusavam, e os operários, como que eles vão poder assimilar o socialismo se eles trabalham 14 horas? Como que eles vão? Somente os intelectuais vão poder. O Lenin falava, aqueles operários que se despertarem para a vida
política e ingressarem no partido, temos que criar as condições. Nesse caso específico, eles poderão ser arrendados. Os operários, mas não a pequena burguesia. Não os militantes que vêm da pequena burguesia. Isso por uma contingência. Então, o vínculo que existe no partido com a classe é a relação entre o movimento socialista que vai se encontrar com o movimento antigo da luta de classe do proletariado. Não há uma coincidência absoluta entre o movimento socialista e o movimento espontâneo do proletariado. Vai ter que haver a sua fusão. E essa fusão é um processo histórico. Isto é que, teoricamente, isto é que, na prática, o Partido Bolchevique realizou. Seus quadros operários, já havia muitos quadros operários que se elevaram à condição de marxista. E o marxismo militante que está dentro do partido, ele não é um militante puramente prático. Ele é um criador de teoria. O Partido Revolucionário, em qualquer momento da sua história, constantemente estará criando a teoria ao explicar os fenômenos da sua época, ao explicar os fenômenos que ele está enfrentando na luta de classes. Então, a militância revolucionária, eu dizia, tem que ser, ela é selecionada. Ela se seleciona pelo processo da consciência socialista. Não por outras razões. Não por razões sociais. Mas por razões de ciência, de compreensão da ciência. Então, o problema do partido é comunicar a ciência socialista com o instinto do proletariado, que ao fundir o instinto do proletariado com a ciência socialista, há a possibilidade de tomar o poder e transformar a propriedade privada dos meios de produção em propriedade coletiva, propriedade social e propriedade socialista. Este é um fenômeno histórico. Se alguém tentar explicar mecanicamente para você, olha, eu vou fazer assim, vou lá na fábrica, vou fazer aqui, certamente não vai falar nada. Porque é um fenômeno histórico. Partido de classes é um fenômeno histórico. Vamos passar para o professor Marcos. Bom, vocês estão vendo, eu não sou um homem de partido, né? Porque um partido matou o outro. Eles não sentam juntos nem no 1º de maio. Não adianta a fraseologia. Tem que ver, como disse o Erson, na minha divergência com ele, a realidade concreta. O próprio Lenin escreveu um texto que ele fala o que é uma crise e situação revolucionária. E ele vai dizer que ela tem alguns indícios. Por exemplo, o primeiro que ele cita é uma crise no próprio tope do poder. O segundo, que as massas não vivem como dantes. Como vocês viram na Primavera Árabe, por exemplo, as massas resolvem a não aceitar mais o poder como tal. Vocês estão lembrados quando o piloto egípcio foi chamado para levar o ditador para a fuga? Ele falou, não. Ele falou, mas você é um piloto, você tem que obedecer. Não, eu estou com as massas nas praças. Quer dizer, a consciência dele se alterou por uma situação concreta. Não foi nem um partido. Ele era um mero piloto, não foi o partido que falou, mude de consciência. Foi a vida. É a vida que põe as contradições e seus desdobramentos. Terceiro, o agravamento das condições materiais de vida, que fazem, portanto, que as massas comecem a ter atitudes outras. Isso significa que o Lenin ainda fala, mas falta o fator subjetivo. E se o Erso estiver lembrado, ele diz, o fato de nós termos consciência não significa que a gente substitua a classe. E mesmo que toda a classe tivesse consciência, não significa que a classe substitui as massas. Porque tem que levar em consideração uma série de reivindicações sociais, como hoje vocês colocam a todo momento.
como a questão da sexualidade. Vocês viram um bispo de Guarulhos e pregaram em todas as portas da nossa faculdade. Ele dizia que a PUC virou comunista, teria que expulsar os comunistas, os abortistas e as abortistas, as lésbicas, os gays, os corintianos e tudo mais. Os maconheiros me ofenderam. Eu não sou maconheiro, eu sou corintiano só. Isso significa que a crise revolucionária leva o elemento da subjetividade, mas não é a qualquer momento. Então nós temos que tomar cuidado com duas posições. Uma é hoje. Por que um partido dos trabalhadores não está com a classe trabalhadora? Isso é uma coisa. Outra é você tomar o poder. E tomando o poder, o Marx já dizia, se me perdoe minha chatice, ele dizia, a organização dos elementos revolucionários como uma classe supõe a existência de todas as forças produtivas que poderiam ser engendradas no seio da velha sociedade. Isso significa que a queda da velha sociedade haverá uma nova dominação de classe que culminará no novo poder político? Não! A condição para a emancipação da classe é a extinção de todas as classes. Então nós estamos falando com o poder e manter tudo igual. O Marx está falando da autogestão dos produtores, da comuna, dos soviets. E ele diz, se a comuna tivesse tempo, ela resolveria os seus problemas materiais. Precisa de um partido para a gente decidir se essa parede precisa ser pintada? O que precisamos comer? A revolução social é social, não é política. A política, como diz Rosa Luxemburgo e outras, é destrutiva. Aí sim, ela tem que destruir os alicerces da antiga sociedade. Mas se eu destruo os alicerces da antiga sociedade, vou discutir o partido. O partido desaparece para ser autogestionário. É isso que o Marx diz. A classe trabalhadora substituirá a velha sociedade por uma associação que exclui as classes e seus antagonismos. E não haverá mais poder político propriamente dito. Não é errado. Eu sou um mero professor, é Marx. Por isso que a gente estuda, né? E é fiel a ele. Por isso que eu falei, eu sou fiel. Uma vez que o poder político é a expressão do antagonismo da sociedade civil. Mas aí tem um problema. O problema é que o Mesaros levou 25 anos para escrever Para Além do Capital, para dizer o quê? Que uma revolução, mesmo que bem sucedida por um partido genial como Lenin, porque eu vejo, Lenin morreu em 24, nos anos seguintes já estava com outro poder. Quer dizer, se depender de só uma cabeça para fazer revolução e o gênio não aparece, nenhuma quarta internacional senta junta. E nem a quinta do Michel Louvi, que quer reunir os ecologistas, as lésbicas, os gays, são excluídos do partido. Porque se eu faço uma quarta só de partido, eu não estou incluído. Olha, mas se são as massas que têm que ser esclarecidas e revolucionadas na sua individualidade, porque ninguém é pego pelo coletivo. Marx já dizia isso. O coletivo, aliás, o Marx era contra o coletivismo comunista. Quem lê Marx, os manuscritos, vai levar um choque. Ele é contra que o coletivo mande nos outros. Por isso que ele não é coletivista. E nem estatista, como a esquerda pensa, que tendo Petrobras, tendo Eletropaulo, eu sou um passo no socialismo. Marx nunca falou uma imbecilidade dessa. O comunismo é a apropriação social da riqueza genérica. É outra dimensão, e mundial. Aí é mais louco ainda, né? Porque se a gente briga num pedacinho de espaço, imagine isso colocado numa revolução mundial. Que a gente nem senta para pensar numa associação, e nem no 1º de maio a gente fala que está tendo luta social na Arábia. A gente não comenta o que se passa com os gays que apanham nas ruas. Porque isso é coisa de vocês, é deles. Como é deles? É um problema social que o capital produz. Então o Marx dirá que nós sabemos que a luta de classe é luta de classe. Ninguém falou o contrário. E ninguém falou que a produção não é social. Eu iniciei com as forças produtivas que se universalizam mundialmente. Só que tem um problema. O Ersel não comentou que a revolução era todo o poder aos soviets. E se você ler o Mesaros continua. Por que vocês suprimiram os soviets? Por que Trotsky mandou matar em Kronstadt 35 mil pessoas? Porque tinha anarquistas que eram contra a revolução? Eles estavam pedindo a volta à autogestão. Como é que eu mato um cara que é companheiro?
Ah não, ele virou de direita, o nosso partido tem a verdade. Ué, quem tem mais verdade? A Rosa da Prisão que escreve lições sobre a Revolução Russa. O Lenin errou em dar terras aos pequenos proprietários. Ele deveria dar a propriedade social da terra, fazer uma revolução ali. Não deveria independizar dos outros lugares. Bom, quem tem mais consciência e leu mais materialismo dialético histórico, que não existe na obra do Marx, a grandeza da ideologia alemã recém-publicada, que Marx nunca usou a palavra materialismo dialético e materialismo histórico. Isso é uma palavra do Stalin. Stalin colocou as leis da dialética em geral da natureza que aplicadas na vida é o materialismo histórico. Isso é uma imbecilidade. Não que o Eros falou isso. O Eros pegou uma obra específica do Lenin. Eu estou falando quando a gente ouve os dogmáticos falando em materialismo dialético, aonde que o Marx escreveu que a dialética da natureza é aplicada na vida social, porque prótons e elétrons estão em luta, e aplicada ao mundo é a luta de classe. Então a vida sempre será a mesma. A natureza governará nossos passos, mas o homem é um ser cultural, social, político até o momento, quando as classes, o antagonismo social desapareçam, como disse o Marx. Bom, só queria dizer primeiro que eu concordo com o que o Rago falou, ia lembrar também a questão do todo poder soviético do Lenin, que acho que ficou faltando aqui na exposição da atuação do Lenin durante a Revolução Russa, e lembrar também que quando o Lenin diz isso, os bolcheviques eram minoria nos soviéticos, não maioria. Portanto, o Lenin não está usando a palavra de ordem todo poder aos soviéticos para, por formas, digamos assim, por um atalho, afirmar todo o poder aos bolcheviques. Os bolcheviques eram, naquele momento, minoria. Eu queria só acrescentar o seguinte. Quando Marx fala que o Estado não é resolutivo, e, portanto, ele afirma que a luta da classe trabalhadora pela emancipação social e meta política, ele não está dizendo, evidentemente, que não se deve travar uma luta. Eu acho que coloquei, talvez muito rapidamente na minha fala, que o Marx combateu ao longo da sua vida todos aqueles que se contrapunham à luta política no sentido de ficar aquém dela. E ele propunha que a classe trabalhadora fosse além da luta política. Então não se trata de desmobilizar, alguém perguntou isso, desmobilizar essa classe ou desmobilizar qualquer tipo de luta, mas ao contrário, de travar uma luta que não se limite à luta política. E por que não? Então, voltando a talvez destrinchar um pouquinho esse aspecto. Por que não é a partir do Estado ou com o poder do Estado que se consegue transformar o modo efetivo de organização e de existência dos homens? Por que o Marx coloca isso? Porque justamente Estado é força social usurpada. Enquanto essa força social mantiver a forma estatal, ela continuará usurpada. Ela não será social. A tomada do poder do Estado significa tomada por um grupo maior ou menor, e independentemente das boas ou más intenções, mas significa a tomada de forças sociais que continuam usurpadas em relação ao conjunto dos homens. Por este caminho, o conjunto dos homens não recupera as forças com as quais serão capazes de reordenar sua vida. Por que o Marx entendeu que a comuna foi a forma finalmente encontrada pela qual os trabalhadores poderiam realizar a transição para o comunismo? Obviamente a comuna não era o comunismo, era a forma de transição. Por que ela foi isso? Porque ela quebrou o Estado. Porque o conjunto daqueles trabalhadores recuperou para si as suas capacidades. É isso que o Marx entendia como o processo inicial, que vai além da política, numa luta na qual, então, o conjunto da classe recupera para si suas forças e pode iniciar a construção de uma sociedade nova. Então, nunca se tratou para o Marx de tomar o poder de Estado. O Rago acabou de ler um trecho em que ele afirma isso, e ele reafirmou isso em outras ocasiões. Uma outra questão que eu queria também comentar, entre as perguntas que foram colocadas. O Marx certamente trata do problema de como seria possível vincular
a teoria, a arma da crítica, o conhecimento do mundo, com o movimento efetivo da classe. E ele coloca isso, de novo, eu remeto ao artigo que ele escreve durante as Revoluções de 48 sobre as jornadas de junho, em que ele coloca essa questão, a meu ver, de maneira bastante clara, embora não seja o único local. Ele mostra que só quando a própria classe, no seu movimento, se envolve numa luta, ou produz ou estimula uma luta, evidentemente, contra a outra classe, durante a qual se evidenciam aspectos, elementos da realidade que, em circunstâncias outras, em que estas lutas não são agudas, ficam ocultadas. Quando isto acontece, portanto, quando as classes se mostram, e outros elementos da realidade também se mostram, aí sim a classe trabalhadora se põe em condições de notar aquilo que a própria realidade mostra para ela, e nesse momento aprender ou se apropriar de uma teoria existente. Quando Marx fala disso, ele está falando da mudança que ocorre de fevereiro para junho de 48. E, de novo, não tem nenhum partido. Especialmente ali na França, não havia, e o Marx denuncia isso, nenhum único jornal, nenhuma única organização que tenha ficado ao lado da classe trabalhadora e que tenha tido a mais vaga ideia do que estava acontecendo. Ele denuncia que esses vários organismos existentes, mesmo aqueles mais à esquerda, não entenderam do que se tratava e abandonaram a classe trabalhadora naquele momento. No entanto, apesar disso, esta classe se deu conta perfeitamente de que a ilusão que ela mantinha em fevereiro era justamente uma ilusão. Então veja, o que o Marx vai mostrar é que é necessário sim que a classe trabalhadora se aproprie do conhecimento do mundo. Mas esta apropriação do conhecimento que deve ser produzido, que está sendo produzido, que o Marx estava sendo, naquele momento, que o Marx produziu ao longo da sua vida inteira, pode ser apropriada pela classe, à medida em que ela própria, na sua luta e na agudização dessa luta, identifica na realidade elementos, condições, relações, contradições, etc., que em outras circunstâncias se manteriam ocultas. E uma última observação a respeito da divisão social do trabalho. O Marx não confunde divisão social do trabalho com divisão técnica do trabalho. Superar a divisão social do trabalho é justamente superar essa separação entre o conjunto dos homens e o conjunto das capacidades que eles reproduzem na sua relação social geral, a esta altura universal. Então, superar a divisão social do trabalho é algo que, também acompanhando as indicações do Marx, se inicia exatamente pela supressão do Estado. A supressão do Estado é o primeiro ato pelo qual a divisão social do trabalho começa a ser superada. Ela começa a ser superada, então, pela supressão desta divisão particular de forças. É claro que o Marx em nenhum momento deixou de falar da necessidade de organização da classe, mas o Marx criou e eliminou inúmeras organizações e nunca colocou a organização à frente dos objetivos do processo das lutas. As organizações podiam existir, deveriam existir, sob as mais diferentes formas. E, novamente, insistindo, partido para ele é classe. Partido não é sinônimo de um tipo particular de organização. Se depois o termo partido tomou outra conotação, foi depois. No Marx, isso não estava presente. Mais um bloco de 5 questões, já temos 2 inscritos. A terceira. Acho que é o último. E o último bloco, por conta do horário. Se tiver um sexto, tudo bem. Meu nome é Rui, eu não sou estudante da PUC, mas fui convidado para ser a palestra, esse debate, eu estou achando muito interessante. E
Bom, eu gostaria primeiro de me posicionar em relação à principal, digamos assim, divergência que apareceu. Ao meu ver, já que todo mundo concorda, me parece, que para construir uma sociedade onde os seres humanos sejam emancipados da opressão, no nosso caso, da opressão capitalista, é necessário passar por um processo revolucionário. Então se trata de discutir não a necessidade da revolução, mas de como fazer a revolução, né? E nesse caso, em relação à questão da divergência que foi colocada aqui, eu me coloco como reconhecendo a necessidade, não é uma questão de gostar, não é uma questão de achar que é uma coisa legal simplesmente, é uma questão de necessidade da existência de um partido por uma razão muito simples. Eu gostaria de lembrar um fato recente, os fatos que estão acontecendo recentemente, como por exemplo na Praça Tahrir, no Egito, onde houve uma grande explosão de energia revolucionária dos trabalhadores egípcios. Se lá existisse o que existiu na Praça Tahrir, é algo similar, digamos assim, ao que aconteceu em fevereiro de 1917 na Rússia. Se no Egito, isso foi no ano passado, houvesse um partido de 8.000 militantes com um verdadeiro programa socialista e com um líder como Lenin, nós teríamos tido uma revolução socialista no Egito. Então, eu acho que de um exemplo assim que a gente percebe por que o partido é necessário. Porque das lutas do cotidiano da classe trabalhadora, que são importantíssimas, um partido não pode se construir distante dessas lutas, mas os eventos revolucionários dependem da mobilização de massas. Ninguém pode prever, o próprio Lenin, por exemplo, isso ele reconheceu claramente, ele não previu os eventos de fevereiro de 1917. Ele inclusive nem estava na Rússia. Quando ele voltou para a Rússia, que ele percebeu, e pelas notícias que ele recebeu antes, o que estava acontecendo na Rússia. Então, nesse sentido, é verdade o que o Rago falou, de que a emancipação da classe trabalhadora depende inteiramente da classe trabalhadora. Não se pode fazer revolução com meia dúzia de pessoas querendo substituir o movimento real da classe trabalhadora. O Lenin fez uma comparação uma vez para explicar a necessidade do partido, como o partido funcionaria como um cilindro que canalizaria as energias da explosão revolucionária das massas. Então, esse cilindro teria que ser ideologicamente muito consistente para que realmente a revolução se efetivasse. O que o Haber falou sobre a questão da comuna, quando ele citava o Marx, esses textos, o Marx não estava se referindo a antes da tomada do poder. O Marx, nesses textos, eu acho que você se esqueceu de um detalhe muito importante, de deixar isso bem esclarecido para todos aqui. O Marx estava se referindo ao que ele achava que deveria acontecer uma vez os trabalhadores tendo chegado ao poder. Ou seja, ele achava que o Estado deveria ser dissolvido e no lugar do Estado deveria ser instituído uma forma política do que ele chamava de verdadeira democracia. Então o Estado deveria ser dissolvido. Então você confundiu. Não. Você não me ouviu. Eu vou esperar a sua resposta depois. Eu falei assim, inclusive tenho uma pergunta para lhe fazer. Mas foi, não confundir. Antes. Eu acho que você fez uma confusão na hora que você fez aí. Tá certo. Mas tudo bem. Mas eu diria o seguinte, que a questão que ele colocou é o que aconteceria depois que os trabalhadores chegassem ao poder. Em nenhum momento, em toda a história política do Marx, desde ele ter escrito
o Manifesto Comunista, até ele ter escrito aquele livro que você mostrou ali, A Crítica do Programa de Gotha, em nenhum momento ele menosprezou a necessidade da construção de um partido da classe trabalhadora. Muito pelo contrário, ele sempre se referiu a isso como sendo... Aliás, a crítica do programa de Gotha, o que é? É a crítica de um programa de um partido operário. Entendeu? Ou seja, ele estava justamente querendo que aquele partido fosse construído com um programa socialista mais claro. Então, isso prova o que eu estou dizendo, ou seja, você não pode citar Marx para dar a entender que Marx sugeriu alguma vez que a emancipação da classe trabalhadora deveria se dar sem a construção de um partido operário. Isso eu acho uma coisa muito grave. Tá, agora, para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Para você, eu gostaria que você falasse claramente como é que você distingue a sua posição da tradição anarquista, que eu respeito. Acho que teve na tradição anarquista grandes revolucionários, mas eu acho que é preciso deixar claro para as pessoas qual é a sua visão dessa tradição. E para o professor Edson, é uma coisa que talvez for um pouco ao tema, mas eu gostaria de um esclarecimento sobre qual é a análise que você faz da questão da deterioração do Estado soviético após a Revolução. Quais foram os fatores que levaram à degeneração burocrática do Estado russo, na sua opinião? Olá, boa noite. Meu nome é Davi, sou aluno aqui da Pós em História. E a minha pergunta acho que é muito simples. Vai para o Edson, para o professor Rago. Será que em 1917, depois do estopim da Revolução Russa, não teria sido muito mais fácil ter se tomado o poder e depois o próprio partido ter se mantido pela violência do que na Comuna de Paris? O que dá a entender é que essa consciência do partido que muitos falaram aqui, que eu também discordo, parece ser uma coisa automática. Partido forma consciência e depois essa consciência é esmagada pelo próprio partido no cidadão, no indivíduo. E o indivíduo se emancipa sozinho. Eu penso que as duas acontecem ao mesmo tempo. Não sei, posso estar enganado por isso, não sou especialista em Marx. E queria refrisar de novo. Será que em 1917, aquele indivíduo que não tem nome porque Lenin sozinho, como o Erso falou, foi um arquiteto, mas não existe só um arquiteto, né? Porque aquele comissário, todos aqueles que também estavam no cotidiano, trabalhavam para a Revolução, contribuíram para que isso acontecesse, não só uma pessoa. E o que o Raul também falou, juntando os dois, apesar de serem contraditórios, de que há um arquiteto e há uma estratégia de guerra. Que na Comuna de Paris, eles não conseguiram aguentar a força das forças reacionárias e outras coisas mais. Enquanto que na Revolução Russa, você tinha um exército vermelho para combater isso, numa situação de guerra concreta totalmente diferente. Bem, essa foi a minha pergunta. Boa noite, eu estudo História na Unesp, em Guarulhos, e eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma para o professor Oliveira, quanto à ideia do partido ter essa centralização teórica centrada, e para isso a razão da sua existência, se isso não geraria o risco de gerar uma burocracia, como nós temos casos, inclusive, pautado na crítica do Bakunin, por sinal. E a outra para o professor Rago, o Chazin defendeu que, apesar da extinção da esquerda, essa esquerda deveria se repensar e se reconstruir. Hoje, como nós construiríamos sem partido a classe revolucionária? Bem, boa noite a todos e todas. Meu nome é Roberto, eu faço jornalismo aqui na PUC São Paulo e estou cobrindo o evento pelo PUC Viva, que é o Jornal da PUC. Então eu queria um pouco colocar algumas questões para que eu pudesse ter mais material para escrever minha matéria.
que o debate está muito bom e eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de que o marxismo é uma teoria tão universal do ponto de vista humano que ele gera debates endógenos, debates internos extremamente duros, extremamente difíceis de se fazer, mas que norteiam para uma emancipação humana geral. Né? E nesse sentido, por isso o marxismo é tão universal. Né? Porque se Marx formula muito, o marxismo é o desenvolvimento de Marx e que se expressou nas mais diversas realidades, como o professor falou. Né? Então eu queria colocar isso porque é um debate fervoroso, mas é um debate que aponta para o sentido comum. E aí, nesse sentido, eu queria colocar alguns questionamentos. Eu acho que todo esse debate que está sendo colocado é fundamental, principalmente quando ele é localizado na nossa realidade. E aí eu trouxe um livrozinho que foi recém-publicado aqui pela Boitempo, que é o Occupy. Está R$10 pela Boitempo, sem querer fazer propaganda, mas é um livro militante e eu acho que contribui muito a todos nós. Né? E esse livro ele traz uma reflexão, acho que fundamental, né? Parte desse livro, é verdade, traz uma reflexão fundamental, e eu falo isso enquanto jovem que esteve, por exemplo, no 15O, no 15 de outubro aqui em São Paulo. Ele traz a contribuição de que a juventude sempre corre o risco de apaixonar-se por ela mesma. Né? E eu acho que esse é o debate fundamental que a gente corre hoje, porque eu estava no 15O e teve um momento que a gente estava debatendo, como o professor falou, como a gente pinta aquela mesa, qual é a energia que a gente vai usar, como a gente dorme, como a gente faz segurança, e a gente se esqueceu de debater o mundo de fora. Né? A gente esqueceu de debater a luta de classes. E o que é que o 15O tem a ver com isso daí? Né? Então eu queria fazer a pergunta o professor Edson falou o que fazer. Aqui tem um dos capítulos do livro Occupy Wall Street. E agora? Né? O que fazer? Ocupamos no Egito e ontem a junta militar estabeleceu o Partido Islâmico e o Partido da Ordem para ver quem vai gerir o Egito no próximo período. Na Espanha, a direita assumiu o poder depois do 15M. E eu queria lembrar 68, que foi depois de 68, depois dos ricos americanos, que o Partido Republicano ganhou por 4 vezes nos Estados Unidos e deu origem a Reagan e Thatcher, que foi o neoliberalismo da década de 80. Né? Então, o que é que eu quero dizer por isso? O Estado ele não é abstrato. Né? Não vamos voltar na direita e na esquerda espanhola e vamos deixar lá. Não vamos voltar e vamos derrubar o Estado. Né? Porque não adianta a gente dizer, tanto faz PT ou PSDB, e aí 2 meses depois da eleição, a ordem continua estabelecida. Né? E eu queria trazer esse debate para esses marcos concretos. Né? Tenho, obviamente, partido nesse debate de partido, né? Mas eu queria ampliar para essa realidade. O que fazer diante dessa polêmica que a gente tem hoje, principalmente na juventude, da necessidade ou não do partido? Uma coisa que eu concordo muito com o companheiro que falou primeiro, é que esse não é um debate de quem gosta mais ou quem gosta menos. Como eu falei, eu acho que a gente não pode se apaixonar por nossas opiniões e por nossa própria condição. Né? Esse é um debate da necessidade histórica ou não do partido. E aí eu acho que é nesse sentido que o debate, a minha pergunta, principalmente a Lívia e o Rago, que eu acho que respeito muito e tem uma contribuição fundamental, mas para Marx, o partido é preterível para você superar as contradições do capitalismo e o estado de coisas burguês. Então essa é uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta objetiva. Para Marx, o Estado ele é preterível, ele é prescindível, o partido, não o Estado. Né? Eu acho que essa é uma pergunta. E também queria pegar de 17 para 2012, professor. Diante do Occupy, o que fazer? Né? Porque não adianta a gente ocupar, sair na semana seguinte, sendo que os opressores continuam nos mesmos lugares que eles estão. E aí a gente da juventude não pode se colocar em frente à história e se apaixonar por nossas belas mobilizações e nossas fantásticas formas de organização. Boa noite, sou Rodolfo, formado em Direito aqui pela PUC. Eu gostaria de saber dos palestrantes de que forma o balanço que vocês fazem da Revolução Bolchevique de 17, a configuração da União Soviética, se articulam com a concepção de partido, porque, a meu ver, a gente precisa fazer um debate sério se a União Soviética, né, transitou ou não para aquela forma de comunismo, de socialismo que a luta aí conjunta pretendia e de que forma isso, porque às vezes aparece um debate aqui em outros lugares também que bastaria um partido revolucionário de vanguarda que tutelasse a classe trabalhadora, e aí, Roberto, que fazer, mas também quem fazê-lo, né? Qual é a classe trabalhadora hoje, como ela se articula, se conforma,
e esse esgotamento das formas políticas, para meu ver, tanto da social-democracia, que acaba sendo um reforço histórico do sistema do capital, quanto também essas tendências de vanguarda, que, a meu ver, relembram o liberalismo do século XIX, de tutelar a criança, que é o povo, que tem mero instinto, enfim. Eu queria saber como que se articula no pensamento de vocês essa leitura da União Soviética, se transitou ou não, com a necessidade de um partido revolucionário. É o seguinte, depois de fazer umas reflexões, colocar assim, a realidade é a seguinte: primeiro, do meu ponto de vista, uma organização política, um partido, não pode estar acima da sociedade dividida em classes, ou seja, não no sentido de que não no sentido que possa existir elementos fora da classe trabalhadora, que existe, de fato. Porém, esses elementos fora da classe trabalhadora não são em cima das contradições que existem dentro da sociedade. Isso é uma coisa elementar que o Trotsky colocava ao discutir organização política. E outro ponto também que eu acho que é importante para a gente se colocar, que o partido tem que ajudar os trabalhadores a buscar uma estratégia política para poder conduzir os seus interesses até o final. Ou seja, até os trabalhadores se emanciparem. Não no seguinte sentido que, tipo, e essa é uma discussão que o Trotsky fazia com o Partido Comunista Alemão quando o Partido Comunista Alemão cometeu diversos erros que colaboraram a entrada do nazismo ao poder. E ao ajudar essa discussão, e ajudar esse partido, ao ajudar os trabalhadores a buscar essa estratégia, ou seja, de um espaço mais amplo e democrático possível. Onde que possa existir frações internas de uma organização, onde que pode existir divergência que possa expressar concretamente, que é um pouco da tradição da organização política que o próprio Trotsky reivindicava. E o segundo ponto também que eu queria colocar é o seguinte: para a gente fazer uma diferenciação de estratégia. Nesse sentido, nesse sentido, Raga, eu posso tomar bastante cuidado, porque é o seguinte, assim, a gente não pode confundir PT, PCdoB e as outras organizações, tudo no meio balaio de campo. E hoje o PT representa os interesses da burguesia. Algo fundamental para a gente entender que não pode ser diferenciado não. Qualquer outro partido de organização que esteja no campo da esquerda, apesar de todas as diferenças que eu tenho com organizações tipo PSOL, PSTU, PCO. E necessidade, como vocês podem falar de marxismo não ser parado, de fazer esses balanços da história, assim, para contribuir para a análise do marxismo. E só outra coisa que, em relação, assim, ultimamente eu tenho lido um livro do Victor Serge, que é o Ano da Revolução Russa, onde ele dizia o seguinte, que uma conversa entre o Lenin e o Trotsky, que falava assim: caso se um dos dois morresse ou fosse assassinado, se existirem pessoas capazes de substituir esses casos, se eles forem assassinados ou mortos na Revolução. Tem uma pergunta que veio escrita para a mesa, é da Mônica. Ela pergunta para os três convidados: quais são hoje as tarefas existentes para os marxistas revolucionários? E a gente passa para finalizar o bloco de questões, de novo, 10 minutos para cada convidado, começando com o professor Erson. Bem, a primeira pergunta, que é sobre a deterioração do Estado soviético, realmente 10 minutos para tentar qualquer coisa seria uma temeridade. Então, mas ela tem importância, né, essa questão, porque
há toda uma explicação de que o leninismo se degenerou em burocracia. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. Confundir a degeneração stalinista com o leninismo, ou confundir as posições de Stalin com o leninismo, é uma fraude na história. E a oposição de esquerda que se armou dentro do partido, que era liderado por Trotsky, demonstrou isso no transcurso da história. Até mesmo a fundação da Quarta Internacional e a extinção da Terceira Internacional. Então, há um pressuposto fundamental que eu poderia rapidamente colocar, que tanto está em Lenin quanto está nos grandes revolucionários da época, que dizia que se a revolução socialista na Rússia não tivesse a sua continuidade em outros países, por razões econômicas, o capitalismo sufocaria essa revolução. Isto é uma premissa do partido bolchevique. É uma premissa do internacionalismo que muito bem Lenin fundamentou. A teoria do socialismo só para Stalin é exatamente contrária a esta fundamentação leninista. Aí existe uma quantidade, Trotsky mostra uma quantidade de citações sobre como a revolução na Rússia dependia da revolução na Alemanha. Não vou adentrar muito, porque o assunto é largo, sobre um país atrasado como a Rússia, sobre o Estado operário que se colocava num país que ainda 70% era camponês, quer dizer, um país de economia atrasada, de transformar, implantar o socialismo num país onde 70% é camponês, quer dizer, desenvolver as forças produtivas socialistas, é um processo de transição, como Marx fundamenta do socialismo. Isso implicaria de outros elos da revolução ocorrer em outros países para desenvolver a revolução comunista mundial. Então, tem a ver, esse é um problema histórico profundo. E não temos a burguesia, nossos adversários marxistas, etc., vive dizendo, bom, está vendo, fracassou a Revolução Russa, etc. Está vendo? Então isso acabou, já está mostrado. Bom, na história, só imbecil fala isso. Porque a história pode regredir. A história nunca anda para frente só em linha reta. A classe operária triunfou na Comuna de Paris. Foi derrotada. O partido bolchevique levou a classe operária, tomou o poder na Rússia. Depois a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, o leste europeu, etc. Houve um processo revolucionário do século XX que comprovou objetivamente como a história está do lado do marxismo. Então, veja, se inventa qualquer coisa que se queira. Como se seleciona a passagem que se queira e se comenta a passagem que se queira. Por exemplo, falar que o partido que mantém pela violência, eu não compreendi o problema da violência na história. Eu recomendo que estude um texto do Engels sobre a violência na história, que ele vai mostrar que a violência na história não é uma criação de neomarxista. A violência na história acompanha desde que as caças se formaram. E a violência não é simplesmente porque reprimiram constante. Morre diariamente as crianças de fome. Diariamente no capitalismo. Engels fala na situação da classe operária da Inglaterra que a mortandade por fome não é considerado crime no capitalismo, mas é um grande crime capitalista. E se alguém acha que vai tomar o poder da burguesia sem que derrame sangue, está no mundo da lua. Está completamente divorciado da realidade.
Por isso que o partido é a expressão programática da classe operária, é a que entender isto. Por exemplo, o que aconteceria com o marxismo se ele não tiver como estratégia tornar a classe operária em classe dominante? Essa não é a premissa do Manifesto Comunista? E quando se fala do Partido Manifesto Comunista, o que fala do Partido Manifesto Comunista? Lá está escrito assim, que existem os partidos operários. Mas o Partido Comunista é diferente. Distingue dos outros partidos. Eu não falei isso? Em que distingue dos outros partidos? Distingue porque nós defendemos o interesse histórico geral da classe operária. Outros partidos operários poderão surgir sem que defender o interesse histórico do proletariado. Está lá a defesa clara, objetiva, no manifesto. Basta ver. O que é que Marx está dizendo quando diz que a classe operária só vai transformar a propriedade privada em propriedade social quando ela se tornar a classe dominante? Como é que a classe operária vai tornar a classe dominante? Pedindo à burguesia que decida o poder? Criando o marxismo na universidade? Como é que vamos chegar ao poder? Tem que ter o partido que se organize no proletariado e derrote a burguesia por uma guerra civil. Tem que pegar em armas. Não um grupo isolado. Essa história de que o partido substitui a classe operária é conversa da burguesia. Alguém fala assim, algum rapaz falou assim, quando é que o partido vai ficar tutelando a classe operária? Bom, quem tutela a classe operária são os partidos da burguesia. Enquanto nós estamos falando que os partidos revolucionários vão tutelar a classe operária, nós estamos defendendo a tutela que a burguesia faz sobre a classe operária. A ideologia dominante é da classe dominante. Quem tutela a classe operária? É a burocracia sindical, que agora está fazendo os acordos lá na Mercedes para vender os operários. O partido da classe operária não tutela nada. Ele é a expressão consciente do movimento instintivo histórico do proletariado. Este é o partido marxista. Agora, quando chega ao poder, ele vai ter problemas. Ele é cercado pelo imperialismo, é ameaçado de guerra, internamente se tenta fazer a contra-revolução. E como é que vai resolver todos esses problemas? Se existe uma revolução que menos sangue derramou, foi a Revolução Russa. O que as revoluções derramaram de sangue? A Revolução Burguesa, a Revolução Francesa? Quantas foram decapitadas? Veja em 1848 o que a burguesia fez com a classe operária quando ela tentou se manifestar como classe independente. Esmagou no sangue, sufocou em sangue a classe operária em 1848. Então, veja, não se pode transformar os grandes problemas da história como essa da regressão que houve. É uma grande regressão. Eu falo para vocês, se o stalinismo não tivesse levado a uma regressão tão grande, a Terceira Internacional tivesse em pé, hoje nós não estaríamos discutindo nesse nível tão baixo aqui a questão do marxismo. Nós estaríamos muito mais avançados. A teoria marxista estaria muito à frente, porque estaria avançando o comunismo contra o capitalismo. Agora, fomos derrotados. E a derrota estava na nossa própria fileira com Stalin. O Stalin matou quantidade de marxistas, inclusive o próprio Trotsky. Então, vocês têm que observar que o fim, a restauração capitalista na União Soviética, a destruição da União Soviética e a restauração capitalista na China, em toda a parte, inclusive em Cuba agora, é uma regressão profunda na história que a classe operária paga caro. A humanidade paga caro. Porque o capitalismo só pode nos oferecer a barbárie. Estamos diante de uma barbárie profunda, e essa crise que está aqui agora
vai estar planejando um caminho para uma barbárie, como nós tivemos outras no passado da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então não se pode negar o Partido Revolucionário. Pelo contrário, vocês devem entrar num Partido Revolucionário, se transformar em quadros marxistas, se ligar à classe operária, denunciar o capitalismo e lutar pela vitória do comunismo. E viva a Revolução! Só para encerrar, levantar só uma ou duas questões entre as várias perguntas, né, que foram colocadas nesse último bloco. Em primeiro lugar, insistir em que o Marx não fazia a inversão que estamos assistindo, né, em muitas das colocações aqui deste debate, que é colocar um determinado instrumento de organização à frente das análises da realidade, das condições existentes da própria luta e da própria classe. Comentamos aqui ao longo da noite várias ocasiões em que o Marx criou e eliminou formas de organização distintas, na medida em que considerava que essas formas serviam ou não serviam mais como instrumentos para determinadas lutas. Se Marx adotasse, né, esta inversão, ele teria insistido, em primeiro lugar, na criação de um determinado instrumento. Ele não faz isso. Então, nessa medida, não há em Marx uma questão do partido. Muito embora, como também já tenha ficado dito aqui, Marx não tenha negligenciado o problema da organização da classe trabalhadora. A classe deve se organizar, não necessariamente desta ou daquela forma, não necessariamente por este ou aquele organismo, não necessariamente por um partido. Então, esta inversão não existe no pensamento de Marx, não existe um pouco nessa questão. E não existe justamente porque é instrumento. Como qualquer outro instrumento, para qualquer outra atividade, ele deve se adequar àquilo para o qual ele será utilizado. Não necessariamente o partido, muito especialmente o partido tal como se mudou depois da derrota da Revolução Russa, que de fato foi uma enorme tragédia histórica, mas não aconteceu em 91, né, aconteceu bastante antes disso, né, quando se tornou impossível, quando ficou evidente que não seria possível a transição para além do capital, quando se consolidou uma nova forma de capital. E outra vez aqui eu me apoio, né, nas análises do Chazin a respeito da União Soviética, quando se tornou claro que havia lá capital coletivo, embora não social. Ou seja, continuaram separados os meios de trabalho do conjunto dos trabalhadores. E justamente por isso, manteve-se o Estado. E o Estado se degenera porque ele é Estado. Justamente porque ele é força social separada dos homens. Justamente por isso ele se degenera. Não há como haver um Estado não degenerado. Não sei o que seria um Estado não degenerado. O que ocorre é a impossibilidade, sem dúvida, pelas condições objetivas em que a União Soviética se viu, né, no decorrer do processo revolucionário, não houve transição. Consolidou-se uma nova forma de capital e o seu correspondente Estado. E nessa medida, sem dúvida, confirmando Marx. Estado e capital são unicamente ligados. Então, de fato, a tragédia da derrota da Revolução Russa foi uma tragédia universal, foi a grande tragédia do século XX, mas ocorreu bem antes, né, da sua queda atual. O desaparecimento desta forma que ali se consolidou, propriamente não é uma tragédia. Sem dúvida, tragédia que esse desaparecimento tenha se configurado como um retorno ao capital, né, como um retorno ao capitalismo e não como um avanço. Então, uma das perguntas foi essa, ao meu ver, não houve transição alguma. Manteve-se o capital, manteve-se o Estado e, por isso mesmo, ele se degenera. Alguém perguntou sobre as tarefas dos marxistas hoje? Evidentemente, isso não é coisa que se pergunte, não é uma pergunta respondível, mas eu gostaria de indicar que uma tarefa seria
voltar a estudar Marx. E voltar a tentar nos ater, né, já que nos colocamos como marxistas, nos ater a algumas das suas colocações, particularmente a respeito desse problema que estamos discutindo hoje. Repetindo e para encerrar, Marx não inverte, não coloca os instrumentos adiante daquilo, das tarefas, das lutas para as quais esses instrumentos servem. Portanto, ele não coloca o partido como algo inevitável, imprescindível, etc. Alguma organização, sem dúvida. Qual? Não sei. Por outro lado, qual é o problema de chamar de partido essa organização? Não tem problema algum de chamar de partido. O problema é que o que se chama de partido hoje não é qualquer organização. O que o Marx chamou das várias formas, dos vários instrumentos do partido, da classe, foram várias. A Comitê de Correspondência foi uma, a Liga dos Comunistas foi outra, a Nova Gazeta Alemã foi outra, a Internacional foi outra, houve várias. Tá? O que se chama hoje de partido é uma dada forma razoavelmente delimitada de organização. O Partido Bolchevique era um partido? Claro que o Partido Bolchevique não, ele era um ilegal. partido. Ele era ilegal. E o que tem que ver? Ele podia ser equivalente a essas outras formas que tinha. Podia. E num dado momento, se o Marx estivesse lá, ele poderia ter desmantelado esse partido. E não insistido em que ele deve ser construído como algo imprescindível para se realizar isso ou aquilo. É isso que eu estou colocando, porque Marx fez isso ao longo da sua vida. Ele construiu e destruiu formas de organização variadas. Ele foi para New York. Por quê? Ele não queria um partido? Não é isso, é historicamente um problema. Há uma inversão, você acha né, que na ele teria discussão atual. dissolvido o Partido Bolchevique em 1917? Você que está falando, Marx morreu em 83. Porque eu estou afirmando que Marx dissolveu diversas organizações e poderia, eventualmente, ter dissolvido. Não sei se ele teria. Poderia. Mas é uma conjectura não abstrato, assim? Não, a abstração está sendo posta nesta discussão aqui. Está sendo posto a necessidade de um partido em abstrato. Desculpa interromper, mas eu acho que o assunto é tão sério que para se fazer conjecturas assim totalmente no abstrato, Marx poderia ter feito. Me parece uma coisa. Seu nome é Rui, né? Rui, é você que fez isso. Você que fez a abstração. Por quê? Primeiro, eu fui convidado pela Bia para falar daquilo que eu escrevi aqui, da Comuna de Paris, que foi editado pela Boitempo. Certo? Não vim discutir o futuro da humanidade. A minha contribuição, que eu falei para ela, seria como um professor, não como organizador de partido. Eu não quero que saia no jornal da ProPuc que o Serviço Social está discutindo o futuro da humanidade. Por isso que eu falei, Bia, esse será o risco de você convidar pessoas organizadas, que não se fala. Por que você não entra no PSTU, se existe? Por que você não entra no POS, se existe? Por que você não entra na Causa Operária, se existe? Por que você não entra no PC? Existe. Por que você não entra no PCdoB? Também existe. Por que você não entra na LER? Porque também existe. Então, os partidos estão aí para o senhor entrar. Eu também. Tanto é que eu sou convidado por eles. Eles acham que eu sou um fabuloso quadro. Então, respondendo primeiro a sua pergunta, primeiro você é muito inteligente, você já está aqui sentado, eu vim falar só do Marx. Você é uma pessoa, provavelmente, que tem um grande conhecimento dessa história e, obviamente, eu não cometeria uma burrice de falar que o Marx falou antes da Comuna. A minha discussão está aqui. Eu vim trazer assim, na Comuna, ele fala, ela não teve tempo. Então, quando eu falei Comuna, já está ocorrendo. Não é que você falou antes da Comuna, esclareça para as massas. Já estou esclarecendo. Para as massas não falei. Aqui, eu chamo meus alunos de massa tirânica. Para as pessoas. Mas eu chamo meus alunos de massa tirânica. A massa tirânica, que é a maioria que está aqui com a gente, eu não quero que saia com a má impressão que eu tenha falado isso. Eu disse assim, a pergunta dela é que por que os partidos hoje estão descolados da classe trabalhadora? Aliás, não só descolados, porque se um sindicalista, como disse o Erson, vai para o SESI e ganha 26 mil, já não é mais o Meneghelli, líder da CUT.
é outra personagem. Então, veja, ela falou nesse sentido, a relação de partido com as massas. E eu falei, não confundam partido com as massas, como ela falou, estando no poder. Aí eu falei, o Edson omitiu os soberes, que é a autogestão dos produtores, sim. Isso não é de anarquismo. Se você falar anarquismo é igual ao marxismo, é. Nesta parte, sim. Nas concepções, tem algumas, são muito diferentes. O que eu te falo é o seguinte, Rui, suas perguntas foram muito boas e eu, se você me permitir, lerei meu próprio texto. Da Boitempo, março de 2011. Na hora presente, quando os vários levantes se rompem na região do Maghreb, no norte africano, em partes do Oriente Médio, há que reconhecer a importância das rebeliões populares contra as ditaduras que se perpetuaram com o apoio das potências imperialistas. Autocracias que se apoiam na força militar, que por sua vez detém o mesmo autocrata propriedades privadas. Oi? Propriedades, sabia disso? Os militares são burgueses no Egito. Tá. No Egito, os militares são donos de padarias. Eu nunca vi isso na história. Uma burguesia fardada. E eu digo, estranhos capitalistas com fardas militares. Mas há uma lacuna nesses expressivos movimentos sociais. A propositura da revolução social. Então nós estamos juntos, hein, Rui? Das estruturas comunais e da autogestão dos produtores. Isso tem que ter como norte dos movimentos sociais. A necessidade real de medidas que se objetivem na imediatidade das tarefas cotidianas, o controle social das propriedades tornadas sociais. É tarefa imediata. A tarefa é imensa. A construção de uma nova Associação Internacional dos Trabalhadores, então, não somos contra o partido. Nesse sentido, Marx é partido da ordem e o partido do trabalho. Lembra quando ele fala partido da ordem, ele está falando de um advogado. O cara nem partido tem. Quem é mais partido hoje? A Folha de São Paulo, com as suas expressões, ela lançou um livro Por que Fomos à Direita? Quem fecunda mais cabeças? A Folha de São Paulo ou nós aqui ensinando Marx na universidade? Eu pergunto a vocês, quem influencia mais? Aquele que escreve e não recebe a porrada de ninguém, que toda mulher é vocacionada à prostituição, que preferia um Tea Party no Brasil. O que vocês acham? Que prefere a ditadura militar do que a ditadura comunista de uma pseudo-esquerda do Jango, isolista, não sei o que ele está falando. Não sei o que esses caras estão falando, mas vai para os jornais e organizam cabeças. Lenin já dizia, isso é estupendo da parte dele. Revistas, jornais, organizam movimentos, por favor. Você sabe que eu fui ameaçado aqui na PUC de um tiro na cabeça. Um aluno falou, eu sou nazista e vou te matar. Sabe o que meus alunos fizeram, quando souberam? Um cinturão. E chamaram toda a polícia da PUC. E quando o cara foi me pegar, eu peguei o cara. Eu perdi a cabeça, desculpe-me. Ele xingou minha esposa. E eu não admito, por favor, eu sou que nem La Salle, Bushki. Xingou minha esposa, leva um tapa na cara. E o bom é que ele foi na ouvidoria da PUC e falou, eu fui agredido pelo professor Hack. E por quê? Porque eu sou nazista e ele não... Você sente nazista. Ele quer estrangular os nazistas. Então é isso. Ele tem toda a razão. E pode me pegar um dia, que ele falou que vai me pegar em algum canto. Isso que ele deixou em recado na ouvidoria e para a reitoria. A construção de uma nova associação internacional adequada aos dias de hoje, porque a classe trabalhadora não é a mais a mesma. Uma classe trabalhadora que faz um chip pode ser tão revolucionária como vocês nem imaginam. É outro tipo a classe trabalhadora, não é? Nem você aplica do Marx com o Proudhon. Proudhon está ligado ao artesanato, o Marx falou, mas Proudhon, olha a desenvolvimento produtivo, a indústria. São esses caras da indústria da alta, da grande maquinaria. Eles serão o futuro. E hoje nós não podemos ficar falando de uma classe operária. Quem vocês estão falando de classe operária? A esquerda fala o que da classe operária? Isso significa adequada aos dias atuais, profundamente enraizada nos movimentos populares, nucleados pela lógica onímoda do trabalho.
O que é lógica onímoda? Onímoda é que o trabalho tem o potencial de ser produção de tudo. Ele é oniparente. Mas, com a arma do humanismo radical, eu sou humanista até a raiz, ancorado em Marx. Marx não morreu, olha, nós somos caducos, eu sei disso. Impõe-se como tarefa consciente dos revolucionários e revolucionárias em escala mundial. Essa é a minha proposta. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que estão aqui, os alunos do NEAN, do qual a gente teve a possibilidade de organizar esse debate, ao Edson, a Lívia e ao Rago, mas fundamentalmente pensar num momento onde a universidade, longe de fazer esse debate, a gente traz uma das questões mais centrais para o pensamento contemporâneo do ponto de vista de uma perspectiva histórica e revolucionária. Quando o NEAN decidiu por esse tema, a concepção marxista de partido e a necessidade histórica do Partido Revolucionário, o Rago me disse exatamente isso. E eu disse, venha conversar e venha debater. Né? Porque penso que a perspectiva histórica, ontológica, e de outro lado, os instrumentos tão necessários no momento de regressão, num momento onde parte do sindicalismo banteou, capturou, foi cooptado, e na realidade vai na mesma direção da consigna de Marx e Engels, as ideias dominantes de uma dada época são as ideias da classe dominante, é o que hoje está presente na universidade, está presente no processo majoritário. Penso que no dia de hoje, na noite de hoje, a gente teve um debate da maior qualidade, com posições no campo da teoria marxista, do legado marxiano, com as suas diferenças e com as suas divergências, e que é fundamental para que a gente possa avançar do ponto de vista da convicção política, do ponto de vista da convicção teórica, do ponto de vista do projeto da auto-organização dos indivíduos sociais livremente associados, do ponto de vista revolucionário, de um tempo de revolução social. Eu penso que aqui foram colocadas questões como a crítica ao economicismo, mas também ao politicismo, da ontonegatividade da política. E o próprio Marx dizia, não basta a emancipação política, é necessária a emancipação humana. Né? E essa emancipação humana colocava na centralidade, acho que é uma das questões fundamentais, do ponto de vista do proletariado, ou seja, quem é que produz não somente valor e mais-valia, a produção de mercadoria, portanto, a exploração da força de trabalho, dominação, e todos os tipos de opressão, porque a nossa luta por uma sociedade emancipada e a crítica à perspectiva etapista e economicista é de que, de fato, há uma centralidade do trabalho do ponto de vista da perspectiva da produção social, onde se dá a contradição antagônica, e que se espraia em todas as esferas, como foi colocado aqui, da vida social e da vida humana. Portanto, penso que cada uma das questões que aqui foram colocadas são temas de debate, de aprofundamento no legado marxiano, voltar a Marx, mas também voltar a Lenin, voltar a Trotsky, voltar a Rosa, para que a gente possa, do ponto de vista dos clássicos, da história da humanidade, de processos revolucionários, como aqui foi colocado, houve uma revolução em 17, onde efetivamente as forças produtivas estavam muito pouco desenvolvidas numa situação agrária, porém era necessário ainda um desenvolvimento de planificação econômica para que as forças produtivas se desenvolvessem. E na realidade nós tivemos Estado e partido fusionados. A presença do stalinismo, daquilo que foi uma corrente, ela vai na direção oposta, já foi colocado aqui, de um lado, aquilo que foi sendo reduzido ao socialismo a um só país, quando a consigna de Marx era o quê? Revolução permanente, que os três colocaram essa questão, do ponto de vista do processo histórico, do ponto de vista do processo revolucionário. Então, penso que são muitas questões que cabe esse aprofundamento nosso, para que a universidade tenha um sentido, porque senão, de fato, é a reprodução mercantil de tudo que está aí. Nesse sentido, é que eu quero convidar a todos para o próximo debate, que vai ser no dia 6 de junho,
o leninismo, com Antônio Carlos Mazeu, e Trotsky Rosa, com Simone e Valério Arcari. E lembrando que no segundo semestre, também já quero convidar a todos, o NEAN, juntamente com o Instituto Caio Prado, com o NEIUS, com o Massas, com a ProPuc, faremos um debate, um seminário, manhã e tarde e noite, sobre os 110 anos da obra Que Fazer de Lenin, para que a gente possa trazer esse debate, essa atualidade e, enfim, no momento contemporâneo, onde efetivamente a barbárie se amplia, onde efetivamente milhares e milhares de trabalhadores, como aqui foi colocado em muitos momentos históricos, pela ausência de uma perspectiva revolucionária, o imperialismo, ou seja, acaba-se a ditadura e uma democracia burguesa se instaura naquele local. Então, acho que são questões que a gente sai daqui no sentido de que efetivamente possamos compreender o combate teórico e o combate político numa praxis de compromisso com a humanidade, com a emancipação humana dos livres indivíduos sociais. E que a nossa força política e teórica se coloque num projeto dessa praxis social na direção de uma perspectiva, de fato, revolucionária. Para todos, um grande beijo, uma grande força, e a luta continua. Viva os trabalhadores, viva a autonomia e independência da classe operária.